Bom, interessante, nós vamos falar aqui um pouco sobre o TST. O TST, como eu disse, a gente usa a distribuição T de Student. Por quê? Para amostras menores, com um número N menor que 30, a distribuição T de Student ela é mais adequada do que a normal. Quando essa amostra N ela começa a crescer, a distribuição T ela se aproxima muito da normal. Ok? Então nós vamos fazer com a distribuição T de Student. O que significa? Eu quero comparar a diferença entre duas médias de dois conjuntos de dados. Qual a minha hipótese nula? Primeira média, Mi é igual a Mi0. A média das duas, dos dois comparativos que eu vou fazer são iguais. E a hipótese alternativa são diferentes. Bom, se as minhas médias são iguais, significa que a diferença entre elas tem que ser zero. Ok? O que o software faz? Descer mais um pouquinho aqui, ó. Mais um pouco aqui. Aqui de novo. O que ele vai fazer? Né? Deixa eu aumentar aqui. Ele simplesmente ele vai calcular, né, um T observado e vai comparar se esse T observado ele está à direita ou à esquerda dos meus T's que eu encontro na tabela. Então o que ele faz? Se meu intervalo, meu índice de confiança é 95%, que é o que nós mais usamos, então meu erro, a significância seria 5%, em função de N, do número de amostras, né, e do meu intervalo, do meu nível de confiança, ele calcula os dois extremos aqui na tabela da distribuição T, ele vai calcular os dois T's tabelados, os dois extremos. Vai calcular o T, ele calcula um outro T em função do meu número de dados e verifica se ele está aqui nessa região de aceitação. Ok? Vamos ver aqui como conceitualmente é feito isso. Então eu tenho aqui, por exemplo, testar a média de duas populações, duas amostras. Então, com a minha hipótese nula, as médias Mi1 igual a Mi2. Significa que Mi1 menos Mi2 é igual a zero. Então, o que eu tenho? O meu primeiro conjunto de dados tem essa média e esse desvio padrão. O meu outro comparativo tem essa média e esse desvio padrão. Eu tenho N1 do meu primeiro conjunto de dados e o número de amostras do meu segundo conjunto de dados. Eu vou calcular o que ele calcula um desvio padrão grupado. O que é isso? Ele vai calcular um desvio padrão único aqui. Então ele vai pegar o número de itens do primeiro, menos 1, vezes o desvio padrão ao quadrado do segundo, desvio padrão, mais N1, mais N2, menos 2, seria o grau de liberdade. Seria a soma de um com o outro, são dois itens, menos 2. E vai calcular o T observado, que seria a diferença da média dos dois, o S grupado, quer dizer, um desvio padrão só, que ele vai ser calculado para os dois, e 1 sobre N1 mais 1 sobre N2. Ele calcula o T observado, ok? Aí ele vai na tabela, em função do número do grau de liberdade. Qual é o grau de liberdade? N1 mais N2 menos 2, então seria 25 mais 30, 55, menos 2, 53. Ele vai lá na tabela e calcula pelo grau de liberdade os valores tabelados. E vai verificar se esse T observado ele está entre esses valores. Se ele estiver entre esses valores, eu não rejeito a hipótese que as médias são iguais. Se ele estiver à direita ou à esquerda de um desses valores, eu rejeito a hipótese nula.